Tudo bom? Um abraço abraçado, né? Licença. Que onde é que tu fica? Quer montar tuas coisas aqui, Luiz? Então vem, invade aí. Você fica à vontade, fica aqui ou aqui. Primeiramente eu queria te agradecer por 3 coisas. Primeiro porque eu acho que hoje o que a gente tem de mais precioso é o tempo, né? E eu acho que quando a gente dá um pouquinho do nosso tempo para quem quer que seja, a gente está dando o que tem de mais valioso, porque a gente podia estar com a nossa família, tu podia estar sentado tomando um café com a Maria Lígia, e não, tu está sentado aqui conversando comigo, que tu não conhecias. Segundo, por tu abrires a porta da tua casa, que eu acho que também é um segundo motivo precioso, né? A gente não abre a porta da nossa casa, apesar de que em Belém a gente abre, né, a porta da nossa casa para qualquer pessoa. Mas por ter me recebido aqui. E terceiro, te agradecer pela tua literatura. Então, acho que são 3 razões, assim, que já são suficientes para o meu obrigada antes da gente começar, que é o teu tempo, a tua casa e a tua escrita. Então, obrigada por me receber, tá? Eu não vou te apresentar, porque, enfim, todo mundo que vai ver já sabe quem tu és, Salomão Laredo, escritor, advogado e jornalista. É jornalista também de formação? De início de minhas atividades. Eu não fiz o curso, Não né? fez o curso, porque antigamente nem existia o curso, né? Na época que eu lembro que... A época que eu fiz, não, eu saí daqui para fazer jornalismo em Recife e acabei não fazendo, voltando para cá e fazendo direito, né? Eu fui para fazer jornalismo, eu queria fazer jornalismo, que tinha nem em Recife, não tinha aqui em Belém. Sim. E aí voltei para cá para fazer o curso de Direito, porque eu tinha que casar com a Maria Lígia, né? Mas se tu agradeceste, eu também te agradeço, né? Eu gosto muito de receber as pessoas e depois eu tenho muita estima e respeito pelas pessoas. Se elas querem falar comigo, sim, pois não, vamos lá conversar e tal. Prazer também te receber, uma alegria, muito obrigado e à sua disposição. Então, a minha primeira pergunta para ti é: como é que funciona o teu processo de escrita? Eu já vi que tu tem uns papeizinhos ali, né? Já falaste para mim, antes da gente começar a gravar, que tu escreve ouvindo rádio, ouvindo a Maria Lígia lá fora, ouvindo teus netos ali embaixo chamarem vovô, e ainda assim tu consegue escrever? Não precisa de silêncio, não precisa de música, nada? Aprendi na redação de jornal, né? Redação de jornal é uma coisa muito barulhenta, todo mundo fala e tal, a gente tem que se concentrar. Eu aprendi a me concentrar na redação de jornal, que eu fui pequenininho para lá. Pequenininho, maneira de dizer. Eu era bem novinho, de 11, 12 anos. Fui aprendiz de redação do jornal Folha do Norte. E ali eu aprendi todo o processo, porque se tu não te concentrares, focar, o barulho da redação é muito intenso, gostoso, prazeroso, poético também, fértil, sedutor, é tudo bacana, todas aquelas coisas que eu uso na literatura. Então aprendi lá. Eu me recordo que, bem novinho, eu nasci na Vila do Carmo. A Vila do Carmo fica no interior de Cametá. E eu morava lá com meu pai, minha mãe e meus irmãos. Somos 5, então tem as irmãs mais velhas, a Dalcine do Cinema. Eu sou o terceiro, mas o primeiro homem da família. Dalcine e do Cinema são tuas irmãs. O Cinema e são minhas irmãs. Tá. E elas eram as mais velhas. E depois eu. E depois o José e depois o Abrão. Já é tudo nome de personagem de livro, eu já acho, né? Personagem de livro e nome hebraico, porque a gente é descendente de judeu, meu bisavô era hebraico, né? E a gente morava na Vila do Carmo, na frente para o Rio Tocantins, que é o mais bonito do mundo, né? De águas lindíssimas. Concorda, Luiz? Olha aí, pronto, bacana, deu match já. Pronto. Né? E aí, estando lá em casa, naquela coisa com meus irmãos, mamãe e tal, ela disse, o menino, me dá um sossego, vai ver o que a água está fazendo. E eu fui ver o que a água estava fazendo. E a natureza me ensinou algo muitíssimo importante que eu trouxe para a vida e sobretudo para a literatura. Por quê? Porque era o perceptível no imperceptível, o visível no invisível. Olha a filosofia trabalhando com a literatura, com a poesia, com a poética, né?
Então, é esse o processo para eu seduzir o leitor para que, olha, isto aqui que eu produzi, lê. Mas aí que é gostoso, que é prazeroso o modo como eu faço. Quem me ensinou? A natureza. O estar atento para as coisas do mundo, o entender o outro, as coisas da natureza, o ir e vir das pessoas, onde as pessoas estão. Foi um processo muito bonito que eu trouxe para a literatura. Eu acho que isso que tu falaste é muito bonito da questão da natureza, né? Eu acredito, acho não, eu tenho certeza. O ócio, ele é uma parte importante do processo de escrita, né? Porque a gente precisa de tempo para escrever, né? E a gente precisa ter aquele tempo que eu acho que é de contemplação mesmo. Eu não acredito numa escrita que não tenha esse momento, essa pausa, de que você pare para observar ao redor, né? Esse procedimento, praticamente eu disse no primeiro livro que eu escrevi, que foi o Senhora das Águas, um livro de poema, que era 5 poemas que eu fiz para Nossa Senhora de Nazaré, na visão de quem vem do interior, né? E foi um livro que eu já vinha produzindo há algum tempo e que achei depois importante, que a gente fez isso no dia 5 de outubro, então a gente está fazendo, foi lançado em 82, no ano que o Felipe nasceu, e eu ainda coloquei como título Aquele ou Aquela que Nascerá por Estes Dias. Eu sabia que o Felipe ia nascer naquele dia, mas eu não sabia quando eu estava produzindo o livro. Depois eu soube, quando a Maria já foi, depois disse, olha, o médico viu aqui, é um menino, né? Mas naquela altura eu não sabia, então eu tinha que mandar para a gráfica, dizer aquele ou aquela que nascerá por estes dias. E ficou assim. E ficou assim lá, a dedicatória para ele. Né? Olha, aquele que nascerá por estes dias, quer ver? Quero. Deixa eu ver aqui. Aquele ou aquela que nascerá por este dia, por Felipe. Incrível. Né? E aí eu digo, neste livro, não muito consciente do que eu queria dizer para o meu leitor, de que ali está a síntese do que o Salomão Laredo faria na literatura, trabalhando com os elementos da minha gente, da cultura, da arte, do meu lugar, da Amazônia, do povo, o valor que eu dou para o que é nosso, a valorização do que é nosso. Então tem uma síntese ali que só muito depois eu pude, estudando o meu próprio trabalho, verificar, quando as pessoas começaram a perguntar por ele, e o livro se tornou um texto cult, que eu também não sabia que estava fazendo daquela forma. Sim, eu entendo, eu entendia e entendo e entenderei sempre que eu estou aqui falando para o mundo da minha gente. A minha gente é mais importante e é também mais importante porque ela compõe a natureza, as pessoas, a humanidade, o universo, o universal, tudo aquilo que a gente compreende, que deve entender como expressão da vida das pessoas. Então, o Senhora das Águas continha isso. Pulando já para a próxima pergunta, né? Tu falaste da tua obra que é muito regional, tu gosta de falar do nosso povo. Tu achas que tu alcanças essas pessoas que tu colocas nos teus livros? Eu tive uma grande consciência depois, quando eu saí da Vila do Carmo, novinho, e eu me lembro que quando as pessoas às vezes me perguntavam se eu sou escritor, eu digo que sim, e me lembro que devia ter uns 3 anos, mais ou menos, quando minha mãe desceu também no porto para lavar roupa, quando as mulheres todas iam lavar roupa, e ela me levou porque também eu estava brigando muito com minhas irmãs. E era uma maneira e eu apanhava muito, porque era menor, né? E eu me lembro que eu levei um pedaço de tábua e carvão. E recordo que eu fiquei lá, as pessoas, as mulheres e tal, isso está retratado em diversos livros, tem isso, né? Esses momentos da água, de mulheres, de lavação de roupa e tal. E eu disse, mamãe, eu já sei escrever. Ela disse, tu já sabes escrever?
Eu disse, olha aqui, eu disse, devia ter mostrado alguma coisa de tom, tu vais ser escritor. Nossa. Né? Devia ter, aí vamos passando, eu fui embora então, para Mocajuba, que é um lugar perto da Vila do Carmo. Depois eu fui para Tucuruí, que é onde tem a hidrelétrica, e meu pai foi trabalhar lá, e eu me lembro que estava na sala de aula, quando a gente fala sala de aula, a gente pensa um lugar agradabilíssimo, com todo o conforto de carteira, de ar refrigerado e etc, etc. Não era assim naquela época do curso primário. Eu estava em Tucuruí, quase na beira do rio, num depósito de castanha, onde tinha a carteira que eu e um colega, me lembro bem desse cenário, a professora Maria José, nós éramos acho que uns 10, 12, 15 crianças que estavam naquele momento ali, e ela começou a a contar a lenda do Irapuru. E eu não sabia se prestava atenção para que a professora Maria José contava da beleza que é a lenda do Irapuru, ou se prestava atenção para outra beleza, outra poesia, outra música que vinha lá de baixo, Imagina. onde passava a água que vinha do Igarapé, que ia sair no Rio Tocantins, porque eu olhava lá para baixo, tinha as gretas, porque as tábuas eram tábuas podres também, e tinha as gretonas lá, né? Quer dizer, escola simples, humilde, de interior, mas era uma escola pública. E eu não sabia se prestar atenção para a água que passava lá embaixo, com aquela poética, com aquele barulho, com aquele som, com aquela musicalidade, ou para o que a professora contava. Meu Deus, que coisa! Eu saí extasiado dali, me lembro que cheguei em casa, eu ia no meio da rua e disse, eu quero contar, eu quero escrever isto, né? Coisa. Como uma família muito pobre, a gente morava na Vila do Carmo, minha mãe fazia bolos, uns doces para eu vender, que ela chamava de sonhos. Então eu vendia sonhos nas ruas da Vila do Carmo. E eu não sabia que depois eu ia vender sonhos Continuou também, né? Continuou vendendo. E quando chegamos aqui em Belém, eu disse para a Zuzu assim, Zuzu, eu vou conhecer Belém. E ela não deu muita confiança, não. Ela disse assim, eu vou tomar banho. Aí eu fui, então trouxe lá na torneira pública, peguei água, trouxe o que a gente ia trazer. Ela deu um almoço para eu tomei banho, ela deu o nosso almoço e tal. Eu disse, eu vou conhecer Belém. Mas a Zuzu continuava, ela nem estava aí para o que eu falava, né? E aí eu saí, eu fui. Eu vim conhecer Belém. Eu saí de casa cedo, e eu acho que eu saí de casa, eram umas 2h30 para as 3, mais ou menos isso. E voltei, acho que era 6, 6h30 da tarde. Então estava todo mundo desesperado, achando que o Salomão tinha se perdido, porque o garoto que tinha chegado ontem, como é que ia conhecer a cidade, que não conhecia, tinha se perdido, né? Isso, mas eu me lembro que o Walter Benjamin diz assim, se você conhece uma cidade, você sai, não é grande coisa você conhecer a cidade, mas se você se perde na cidade, como se perde na floresta, aí você precisa de conhecimento, né? E é exatamente o que eu fiz. Como eu tinha dado subsídios de histórias do João e da Maria, que ele jogava o miolo do pão e tal, né? Eu fui contando os quarteirões, porque Walter Benjamin diz, não daquela altura que eu tinha lido Walter Benjamin, mas eu entendi que esse processo que eu fiz, ele falava de conhecimentos, de referências que a gente tem que ter, referências na literatura, referências que você tem que da própria vida. Então eu tinha referências do nome dos bares, o nome das mercearias. E fui andando para isso, mas ao mesmo tempo eu patetava na cidade. Eu queria conhecer Belém, e né, eu estava patetando na cidade, que eu acho fantástico você patetar, prestar atenção, né? E hoje na vida corrida, quanto mais você patetar, melhor ainda, né? Você ter tempo para o ócio que tu tinha referenciaste. E aí eu cheguei em casa, minha mãe aborrecida e tal, chateada, eu tinha gente a beça, né?
procurar o Salomão e eu não sabia. Quantos anos tu tinha? Eu acho que eu tinha 10 para 11 anos, né? Imagina. E naquele momento, Belém da década de 60, Belém era pequena, mas para mim era um mundo diferente. Eu me lembro que quando o navio entrou em Belém, eu vi Belém, que não era esta Belém de hoje, mas já era Belém que tinha o Manuel Pinto da Silva. Belém, eu disse, Belém me seduziu. Eu disse, mas eu vou te conquistar, né? E precisava fazer essa conquista, e a conquista é cheia de muitas... Não conquista de cortejar Belém, cortejar no sentido de entender a cidade e fazer com que ela seja também teu sujeito e te dê subsídios para você fazer com que os outros, o coletivo cresça, né, se desenvolva. Que eu sou da periferia, eu sou do sítio, eu sou escritor da Vila do Carmo, né? Eu sou do subúrbio, eu estava morando no interior com os que têm menos, e eu quero te contar uma outra coisa lá do interior, era que eu trouxe e trago até hoje, é o respeito que eu te disse pelas pessoas, mas o respeito sobretudo pelas mulheres, pelo negro, pelo indígena, pela prostituta, pelo homossexual, pela lésbica, que eram pessoas amigas da minha mãe, onde nós moramos, na Vila do Carmo, em Bocajuba, em Tucuruí, em Belém, e que ela mostrava para a gente que são todas pessoas que merecem e vocês têm que respeitar. Então, essas coisas do subúrbio, do pobre, do que não tem nada, eu sei muito, eu vivi. Sempre estiveste muito inserido, muito, né? Nos cenários dos teus livros, então, né? Exato. Não é só sobre ouvir e perceber as pessoas, é fazer parte desse ambiente. Que incrível. Aí, lá junto da minha casa tinha uma oficina de móveis, de uma movelaria. Trabalhava muita gente lá, e eles trabalhavam muito, falavam muito, contavam muita história, e normalmente era dos Jurunas, mas sobretudo da Kondo e a maioria do Guamá. Então, se tu perguntares, o Salomão escreveu o livro Palácio dos Bares, escreveu sobre a Kondo, e aí eu ouvia muitas histórias lá do Guamá e tal, e que eles contavam, e etc, etc. E eu fui nutrido de muito material do Guamá. Então, praticamente, um dos primeiros livros, o primeiro romance urbano foi o quê? Guamares, que deu em Cabaré dos Bandidos, que você tem esta leitura disso. Na minha casa a gente não tinha jornal, porque não tinha dinheiro para comprar jornal, nem tinha livro. O jornaleiro deixava lá, o senhor lia o livro, o jornal, e a gente depois emprestava para ler. Mas ele tinha um bode de chifres grandes, que eles pintaram com as cores do Paysandu, e aí corroborou mais para eu ser Mas revista. Era um bode vivo? Sim, um bode vivo. O bode ficava lá na casa com eles, tinham animais lá. Era uma oficina aberta, todo mundo entrava lá. Um bode do Papão. Era um bode com o chifre dele era com as cores do Paysandu, né? E aí, uma vez, o bode era muito amigo do dono, se dava muito amigo do dono, tá bom, né? Do pai do dono da oficina lá, e ele metia, ele estava lendo assim, coisa, e o bode metia a cabeça assim. Quando ele metia a cabeça, rasgava o jornal. E a gente aqui, olhando de lá, com ódio do bode. Com ódio que o bode não rasgasse o jornal. Para poder ler. Aí o meu irmão também, para ajudar em casa, ele foi a ser aprendiz de oficina mecânica, de mecânico da limpeza pública que ficava na oficina do Cacela. E o pessoal que recolhia o lixo e tal, tinha uns motoristas que recolhiam coisas interessantes, né, que ficavam. E um deles recolhia livro. E levou para o meu irmão pegou com ele o livro chamado Quarto de Despejo. Ai, gente. E aí foi esse um dos primeiros livros que compôs a nossa biblioteca lá nessa modesta casa, nesse casebre, lá da Cremação, da Carolina de Jesus. Sim. Mas eu ganhei o concurso de redação no colégio, onde eu estudava, no Colégio do Carmo, e o concurso de redação era para conhecer um jornalista, e eu fui ser com ele aprendiz de redação do jornal Folha do Norte,
E ele era simplesmente, eu naquela época não sabia, o De Campos Ribeiro, um dos componentes da Academia do Peixe Frito. Então era o homem que escreveu A Gostosa Belém de Outrora, era este homem que me instruiu, me Inspirou. ensinou a ser aprendiz de redação. Tem uma história muito interessante com ele, que ele me mandava por ver o peso lá, verificar o que tinha lá, e você escreve e tal. E ele me ensinou o que um jornalista faz, o poder da observação, etc. E eu não sabia que aquele homem era tão importante, Sim. né? E depois, em 70, isso era 65, 66, eu acho. Depois, em 71, eu fiz concurso para ser repórter da Folha do Norte, e ele nem estava mais lá. Eu acho que ele já tinha saído, não me lembro direito não, mas o meu contato Tu com achas ele... que antigamente a gente conseguia ter uma proximidade maior, assim, dos nossos... Porque essa representatividade, ela tem um poder muito grande, né? Acho que os ídolos, né, quando a gente tira eles desse pódio, desse lugar que a gente coloca, que às vezes é muito distante, né, da realidade, né? Assim, eu nunca vou ser um escritor porque eu jamais vou conseguir estar nesse lugar, não tenho como. E acho que quando a gente sai desse lugar e se aproxima, né, das pessoas comuns, assim, né, a gente fala assim, não, bem que, tipo assim, é possível escrever, é possível. Eu acho que antigamente era mais fácil sentar num Palácio dos Bares e na mesa ao lado ter, né, grandes inspirações. Parece que hoje essas pessoas não estão mais tão por aí na cidade, assim. Acho que a gente não encontra com tanta facilidade. Parece que estão mais escondidas. Não sei, é uma impressão que eu tenho. Não, é diferente. Comigo foi muito diferente. Não assim de te contar dessa forma, mas eu queria voltar lá para o primeiro ano do ginásio em Cametá, onde a freira que ensinava geografia para a gente, ela falava de tudo que era canto do recôncavo baiano, mas não falava das ilhas lá, e daquela ilha que ficava na frente de Cametá, que eu queria saber como era o nome daquela ilha. E tu quer voltar o quê? Para cobrar ela lá? Para te dizer que a gente não valorizava o que é nosso. Sim. Né? Quando eu cheguei aqui no Colégio do Carmo, eles não ensinavam, eu não sabia o que era literatura brasileira, o que era literatura paraense, não conhecia os autores. E a feliz coincidência de ter este jornalista que eu conheci, e quando eu entrei em contato com ele, eu sabia apenas que ele era jornalista, eu não sabia que ele era da Academia do Peixe Frito, que ele era da Academia Paraense de Letras, que ele tinha livros publicados, etc. Muito depois é que eu vim saber. Então, quer dizer, te dizendo que o que aconteceu comigo do conhecimento da literatura brasileira e da literatura do Pará foi muito depois por um esforço próprio do Salomão de ir atrás, de pesquisar e de conversar com as pessoas. Eu adorava, por exemplo, prestar atenção como as pessoas comiam no meu lugar, que era gente humilde. Eu me lembro, ainda ontem estava contando para a Maria Lígia como era poético e está na minha cabeça, que eu ia para este lugar, que era um senhor que era pescador, a mulher dele levava uma panela e botava assim, lá no assoalho da casa, assoalho de paxiba, todos eles ao redor, a panela, que a farinha, a pimenta, o limão, o sal, os pratos, a colher prato bem simples de alumínio, e todos eles comendo. E só levantavam quando virava a panela, não tinha mais nada. E nas gretas, ele jogava as espinhas que lá embaixo os sirimbabos, os animais, comiam. Mas eu não tenho a menor dúvida dos dons que eu nasci, do preparo que Deus fez comigo, Deus que eu acredito, de me levar, de nascer na Vila do Carmo, na beira do rio mais bonito do mundo, de morar numa casa de madeira, de uma família pobre, de ir passando nas cidades, em todas as cidades do Baixo Tocantins, para eu escrever este livrão que está aqui chamado Baixo Tocantins, de 1.100 páginas. Eu sabia que eu ia escrever naquela época? Não. Eu tinha nutrição dos pesquisadores, ainda não, mas eu ia conhecê-los, né? Acredita que tu foste preparado, então, para ver sim, já. eu fui preparado, eu tinha essas luzes, e evidentemente que todo o esforço de ir atrás de livro, de ler e tal, porque meu início eu não fui escritor, meu início eu fui leitor. Que eu continuo sendo até hoje. O escritor tem que ser maior que o leitor, tem que ser maior que o escritor, no sentido de ter subsídio para ele poder escrever, né?
O escritor vem depois, o leitor é permanente. O escritor, tu vai uma formação que depois você começa o processo. E o que tu tá lendo agora? Eu continuo lendo muito mais hoje os autores locais. Quando tu perguntaste como é que temos escritores, muitos escritores locais, nacionais, no Brasil, na literatura universal, na literatura brasileira, na literatura mundial, mas sobretudo no nosso lugar. Tu és um entusiasta da feira, assim, eu até falei isso com o Cabecinha no dia que eu fui lá visitar, né, vocês. Eu não sou fã da feira, de feiras de livros. Eu acho que as feiras elas são muito boas para as editoras, para divulgar o trabalho que está sendo produzido, mas eu, como leitora, eu acho um ambiente tumultuado, assim. Eu não consigo, tipo, ter muito espaço para parar, para ver. Eu acho confuso. Eu me perco ali naquela multidão de livros, assim. Não, você falou certo das coisas que estão acontecendo hoje, está certo do modo que você coloca. A estrutura de feira pode ser mudada, a gente fez, inclusive, a Feira Literária do Pará na Fox para mudar a estrutura, que as pessoas estivessem lá num local amplo, gostoso, prazeroso, Perfeito. que encontrasse a produção local, encontrasse com os autores e não fosse uma coisa agoniada como tem sido nesses espaços que são muito pequenos mais hoje. Visibilidade para uma obra de fora, para autores. Por isso que a gente fez a Feira Literária do Pará para isso. Eu acho que é isso que a gente precisa então mesmo. É isso que a gente precisa fazer, mudar estruturas que mudem exatamente o que está sendo posto hoje, que tem essa observação que você faz. Agora, é preciso também notar uma coisa. A gente tinha há 10, 20 anos atrás uma produção nacional, uma edição de 3.000 exemplares, onde aqui para o norte era metade, era 1.500. Depois, quando caiu lá para o sul e sudeste para 1.500, aqui passou a ser 1.000. Quando lá caiu para 1.000, nós passamos aqui a ter 200 exemplares. O que é uma edição de 200 exemplares? É absolutamente nada. Então, nesse sentido, a gente precisa partir para uma formação de leitor maior, para implementar autores e fomentar editoras e produção e edição de obras de autores locais, para que nos locais, por exemplo, em Marabá, as pessoas de Marabá encontrem os livros dos autores de lá, Cametá, Mocajuba, Baião, Tucuruí, Altamira, etc., em todos os lugares. E como fomentar, como criar esses leitores? E depois você pode ter políticas públicas nesse sentido de estimular professores para isso, das universidades, das instituições de ensino superior, para que eles saibam muito mais dos autores locais, dos autores da literatura que se produz aqui no Norte, brasileira que se produz aqui no Norte, de cada lugar, para que eles, sabendo, repassem para os alunos deles, sejam multiplicadores, né? Tem que ser feito isso através das secretarias, da Secretaria de Educação Estadual e das secretarias municipais. Eu acho que tem que ser feito um trabalho e mais urgente possível. Já está até passando da hora. Depois, estimular autores para que eles possam ir nas escolas também e nos outros ambientes. Estimular para que, tu tendo leitores, eles possam fazer a aquisição da obra. O autor precisa vender a sua produção. Sim. E onde encontrar essa produção? Também você precisa fazer a circulação disso, os locais onde as pessoas possam... E os locais o mais fácil possível. Sim. Porque se você entra nos bares e encontra Coca-Cola, por que tu não encontra suco de cupuaçu também? Ora, é a mesma coisa que você fala para a literatura, para os produtores locais. Então, tu tens uma produção boa, muitos autores que produzem bastante, que escrevem bem, mas você tem edições pequenas, dificuldade de edição, você precisa de política pública para isso, para aumentar a tiragem dos livros, para que eles possam chegar e ter gente, então, pessoa interessada, leitores, que elas possam ir atrás dessas obras. E também para que elas sejam, tu possas subsidiar para que elas cheguem um pouco mais barato, para que as pessoas adquiram, como quem adquire, por exemplo, quem vai na feira adquirir um tucumã. Vamos colocar assim, uma manga,
ou um litro de açaí, etc, etc, etc. Porque... Sem soar como desvalorização, né? Tipo assim, também deixar acessível, né? Deixar um valor acessível. Acho que a feira ela tem esse papel. Acho que a música ela é muito mais difundida culturalmente falando do que a literatura. Então, é muito mais comum que a pessoa compre o CD, né? Que tá ali, a rádio tá tocando o tempo todo, tá? A gente vê nossos pais ouvindo música, mas nem sempre a gente vê nossos pais lendo. Então, a música ela está inserida, né, no nosso ambiente desde sempre, com muita frequência, em qualquer casa. Né? Desde lá da periferia até nos prédios mais chiques dos melhores bairros. A literatura não. E a literatura ela não está nem na periferia e nem nos prédios mais chiques dos melhores bairros. É muito pontual. Em algumas casas, tipo assim, tu falaste que tu vieste numa periferia, que morava no subúrbio e tal... Mas tu tinha um incentivo lá, né, de uma mãe que escrevia, de uma mãe que tinha um olhar, de um pai que era também leitor. Então não é sobre o lugar, né? É sobre o ambiente que se está, de quem faz aquele ambiente. Em ir a esses lugares, às vezes hoje já é menos que ontem, mas tem outros mais novos que estão aí indo, sim. E que podem e estão indo e estão fazendo muito legal, muito bem. Perfeito. Obrigada. Isso. Ficaria aqui conversando até. Se tem uma coisa que eu gosto de conversar é sobre literatura. É teu isso aqui, né? Obrigada. Tua mãe de Cametá? De que lugar? Do lado do Novo Poço, na cidade mesmo, né? Daí eu sou do sítio do interior. Felipe, é isso aqui. Lindo livro. Mas cabeça na cama. Não tenho. Olha, um livro que eu li muito quando eu era criança. Jeca Tatuzinho. Capa aqui é o vestido do Antônio. Antônio se apaixonou por um padre holandês. A ardente paixão, eu acho Maria Eduarda mais bonito, mais poético. Mas eu acho lindo meu nome, é porque realmente todo mundo me chama de Duda. E aí ficou Duda, Duda, Duda. As pessoas nem me reconhecem mais como Maria Eduarda, mas os meus pais me chamam de Maria Eduarda. Pois é. Só Maria Eduarda?